dia, garota! Cadê nossa audiência masculina? Tem gente da terceira idade que está na folga, aposentado, dizendo até que, enfim, consigo assistir a programas assim, ao vivo, em tempo real mesmo, 10h30 da manhã. Porque não é desculpa. Você que trabalha no horário da manhã, pode dar uma espiadinha pelas redes sociais, nos intervalos, ou depois assistir a hora que você bem entender. Tá cuidando das crianças em casa, vai fazer um jantarzinho gostoso, coloca à noite o nosso Viva Bem rodar para você aprender muito, se divertir, relaxar. Bom dia! Bom dia para você que já ouviu o mantra do dia e vai aplicar, beleza? É hora do realize, porque tudo na vida da gente que leva tempo para ser construído, não tem como não criar apego por, certo? Aí vem um deslizamento, um desabamento e leva tudo embora, inclusive vidas. Se puder evitar, por favor. Realize. Apoio. Multicabos, materiais elétricos e iluminação. Go-On, tecnologia e automação. E Bigolin, sempre o melhor negócio. Tô aqui sorrindo porque me sinto aliviada. Só de entender que tem gente no front para tomar iniciativa e lançar até livro com beabá. Ele que é professor, que é perito, para que mais gente enxergue, encontre o erro antes que ele aconteça. Bom dia, Jorge. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Quanto tempo faz que você tem uma ligação assim muito direta com tudo aquilo que nos entristece e nos preocupa em relação a desabamento, soterramento? Bem, eu sou perito criminal há 15 anos já, então eu já analiso, já redijo laudos sobre soterramentos e desabamentos há muito tempo, né? Então eu tenho esse contato, infelizmente, porém a vantagem, se é que tem uma vantagem, é da gente poder estudar para prevenir, né? Então esse livro aqui, que hoje eu estou trazendo para vocês, obrigada, ele é sobre engenharia forense, desabamentos e soterramentos. Recém-lançado. Recém-lançado. Ele foi lançado pela Milênio Editora e ele conta com a participação de 11 peritos e doutores, ou peritos e doutores. Então, um pessoal bem gabaritado. De todas as partes do Brasil. Isso, do Brasil inteiro. Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará. E daqui da região comigo e com outros professores da Unioeste também. Quais foram os casos mais avassaladores do Brasil até hoje? Então, no livro, até na capa aqui, a gente tem o caso de Mariane Brumadinho. Então, o nosso perito Sidney, lá da Paraíba, ele foi quem examinou o local, né? Ele acabou, inclusive, tendo um curso patrocinado ali pela Vale, para poder simular toda aquela situação das barragens, né? E demonstrar o porquê da instabilidade naquele caso, né? Para a pessoa que vai para o curso de engenharia agora, né? Nossa, já ficar de olho, diz, mas tem que desenhar para eu entender. Tá bom, tem ilustração também no livro, Sim. tá? Não é só texto, tudo muito pautado nos detalhes. Isso, cada um dos capítulos tem de 3 a 4 casos reais, né? Então ele é um livro bem didático por esse motivo, para ele mostrar na prática como os acidentes mais corriqueiros, mais cotidianos ocorrem e as maneiras de falha para poder evitar, né? O que já foi feito de errado que fez com que as pessoas se arrependessem de lá atrás não terem tomado, né, iniciativas diferentes? Então as falhas mais comuns da engenharia ocorrem quando não se tem o engenheiro propriamente, né? Não tem a RT, não tem... Essa foto aí tá virada, como vocês podem ver, né, gente? Essa é Mariana, essa foto é Mariana, né? Sim. Isso aí já é um desabamento de uma clínica que teve vítima fatal. Essa já é uma ponte no Pará, que houve um choque ali de uma embarcação, né?
Esse aqui é um deslizamento de terra que teve na nossa BR descendo para o litoral uns anos atrás. Todo mundo ficou impedido de descer, lembra? A gente não podia mais ir para o litoral porque tinha esse deslizamento de encosta nesse caso, né? Então, o que ocorre? A gente consegue, analisando esses casos, a gente consegue no futuro prever com mais acurácia também como e quando eles podem ocorrer, né? Esse é um livro de cabeceira para quais profissionais? Esse é um livro bem direcionado para peritos criminais, porém, estudantes que têm um zelo sobre o dimensionamento de estrutura, o dimensionamento de contenções, também deveriam tê-lo na cabeceira, né? E o próprio profissional engenheiro. O profissional engenheiro, eles conhecendo quais os casos mais cotidianos, ele pode assim evitá-los, né? E de Brumadinho temos as imagens aí, produção? Que a Malu separou lá, para a gente só relembrar aquilo que todo mundo gostaria de esquecer, né? Parecia um pesadelo, nesse caso, depois que o perito faz o laudo, quais são as punições? Quando já é tarde demais, então já, né, não foi possível fugir daquele contexto ali, daquela realidade. Os envolvidos eles podem ser punidos de forma culposa ou um dolo eventual, né? Se eles deixarem de realizar alguma prevenção, eles podem ter assumido o risco daquela ocorrência, né? Então, vira o famoso dolo eventual, né? Deixou acontecer, né? Como segurar as encostas? As encostas, na verdade, a gente tem pontos de riscos e você pode colocar contenções, né? Um dos capítulos é exatamente sobre contenções, né? Com o quê? Contenções, elas podem ser muros de arrimos, podem ser de concreto armado, elas podem ser por gravidade ou por flexão. Existem várias opções dentro da engenharia para construir contenções, né? No Rio de Janeiro já teve Réveillon que virou luto total, né? Com deslizamentos. Por que a chuva em si tem um impacto tão grande? Isso, a chuva, o problema da chuva é que ela satura o solo. Saturando o solo, ele fica mais pesado. E mais pesado, o esforço é maior, e se já está instável, é a gota final ali para ver o deslizamento, né? E no Rio de Janeiro o fato é das construções irregulares, muito nas encostas, né? A gente já viu o palco cair de político, né? De candidato em campanha eleitoral, palco que desaba, teto de igreja. Sim. Com fiéis ali na celebração. De escola também pode acontecer. Essa questão de manutenção, o check-up, geralmente o médico diz, pelo menos me visite 2 vezes ao ano, mesmo que não exista uma queixa latente, né? Um sinal de um sintoma. De quanto em quanto tempo é preciso rever tudo aquilo que parece assim a olho nu perfeito, numa estrutura, quando diz respeito à ação humana mesmo e não a um fenômeno natural? Sim. Então a gente está no caso dos desabamentos, né? Então algumas cidades, existem leis municipais que regem a uma manutenção periódica, né? Então quando a estrutura começa a ficar muito velha, muito antiga, ela é como nós, a gente precisa de mais manutenções. Então algumas dessas leis, quando chega a uma certa idade da estrutura, 30 anos, 40 anos, elas prescrevem uma manutenção periódica de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos. É o caso de marquises, né? Tem marquises que caem bastante. Então, em algumas cidades... Nas calçadas, né? Isso, sobre as calçadas. A pessoa está ali passando, só foi comprar um pão na panificadora e morre. Então, as cidades mais antigas, que têm prédios mais antigos, Rio de Janeiro, Santos, Porto Alegre, essas cidades já têm leis nesse sentido. Aí tem que fazer a implosão do prédio. Pode ser uma demolição simples também localizada, né? Só da marquise ou uma reforma. Se você fizer uma manutenção preventiva, aí você consegue reformar e não vai ter o problema do sinistro, né? A gente tem que começar a ficar mais atento em relação a esse movimento da construção civil para fazer casas assim, como num passe de mágica? Ou está tudo bem com a tecnologia que existe
dos novos métodos, as novas técnicas. A gente pode confiar numa casa que antes, sei lá, levava 1 ano para ficar pronta, que agora fica em 3 meses? O que acontece? Existem os métodos construtivos, os sistemas construtivos. Cada vez mais eles ficam mais modernos, mais rápidos, mais eficientes. Porém, eles só são, por exemplo, financiados pela Caixa, Minha Casa Minha Vida, se você tem a norma. Então você tem que ter uma norma, as NBRs, que regem esse método construtivo. Então tudo é respaldado em norma. Então se o profissional seguiu a norma, teoricamente a gente não vai ter essas falhas, esses erros, né? Olha, eu vi aqui, cobertura de quadra poliesportiva, quanto jogo cancelado por inundação, né? Em quadras e tudo. Não é nada grave, porque a gente não está falando de vítimas, né? Mas é um transtorno danado que muitas vezes é culpa do quê? Se tem um profissional bom à frente, mas é muito fácil ser corrompido pelo sistema também. O que está por trás de tudo isso, que você já tenha percebido nas suas investigações? Você diz no caso da drenagem, então, na falta da drenagem? Ou na falta do investimento em si, quando até verba foi liberada, por exemplo. Sim. Bem, no caso da drenagem, podem ocorrer modificações, ou erro de projeto, né? Ou erros de execução, ou até mesmo uma modificação localizada ali que faça, por exemplo, São Paulo tem muito terreno sendo impermeabilizado, né? Então as drenagens que ocorriam das chuvas vão se acumulando e essa chuva superficial acaba inundando certos bairros mais baixos, né? Holofotes aqui também para madeira, para gesso, para aço. Isso. Esse é o capítulo concreto. De incêndios, né? Dos incêndios. Isso é dos incêndios, Até uma das fotos que está rodando aqui é um incêndio no Rio de Janeiro. Nosso colega Claudio Hein, que é o especialista nessa área de incêndios, né? Os incêndios também acabam resultando em desabamentos, né? E para contê-lo também, com mais facilidade, já usar alternativas, recursos na hora da obra em si. Sim, a NBR... Pensar no pior, não é ser pessimista, é ser realista. A norma atual de incêndio, ela já está bem mais moderna, ela foi atualizada há pouco tempo também, né? Concreto armado, um pedreiro também, sim, estudar o caso. Claro, ali tem os detalhamentos de consolos, por exemplo, uma estrutura pré-moldada, ele é um elemento muito denso em armadura. Então, a forma como você dobra, a forma como você coloca o aço ali dentro, pode ficar de maneira errada. Para quem não conhece, não sabe o que está fazendo. Na hora de assentar mesmo. Isso. Não está seguindo, ou não segue o projeto, né? Pode ocorrer também. Engenharia forense, desabamentos e soterramentos. Para comprar, como? Milênio Editora. Tem um link, eu posso disponibilizar o link. Ok. Obrigada, tá? Obrigado Jorge. eu. A gente vai sempre abrir espaço, levantar a bandeira de quem tem audácia e entende que é pecado até guardar só para si aquilo tudo que tem de bagagem. Sim, eu procurei esse livro há 15 anos atrás, quando eu estava estudando para o concurso de perito, não achei. Aí 3 anos atrás eu resolvi escrevê-lo junto à editora, né? Eles toparam o projeto. E de 1 ano para trás foi a redação, né? Então cada perito, cada doutor escrevendo, e a gente coordenou tudo isso e resultou no livro. Porque juntos nós somos mais fortes. Claro. Sempre. Obrigado. Obrigada. Bom resto.